Olá, cabulosos e cabulosas, seja bem-vindo a mais um LCTV gravado diretamente da Bienal do Livro de Pernambuco. Senhor Alisson, deixa as pessoas verem exatamente. Aqui, ó. A Bienal tá aqui, ó. Tá aqui. Estamos gravando onde, senhor Alisson? Na cabine de imprensa. O leitor cabuloso tá aqui dominando tudo. Desculpem, nós estamos dominando tudo aqui. Galera, Leitor Cabuloso na Bienal do Livro de Pernambuco 2015, nossa terceira Bienal, cobrindo a terceira Bienal. Esse ano vocês vão ver aí daqui a pouco um compacto, tá certo? É necessário que a gente diga que nós anunciamos no vídeo passado que nós iríamos estar dia 10 e 11, foi isso? Exatamente. Mas aconteceram alguns contratempos. Pois o Lucien foi convidado para palestra Booktubers, um mediador, não é isso, Lucien? Isso. Eu fui o mediador da palestra dos Booktubers. Agora nós somos Booktubers. Oficialmente, oficialmente Booktubers. Selinho Booktubers. Tá lá, desculpem. Então, agora vocês vão ficar aí com toda a cobertura da Bienal PE, tá certo? Que nós fizemos. Tem muita coisa boa, galera. Mesmo assim, Tá bem bacana, Lucien fazendo todas as perguntas, não deixando uma pra mim, mas tá bem legal, cara. Assistam. Não. Sim, então fiquem aí, mesmo para vocês que são de outras capitais, que não são aqui de Pernambuco, mas vale a pena você acompanhar a cobertura que a gente fez da Bienal, porque os autores que nós batemos um papo, né, os autores que nós conversamos, eles são autores, que estão em São Paulo. Isso. Daqui de Pernambuco. E você pode comprar o livro deles, sabe, em todas as livrarias parceiras da gente, na Amazon, Submarino, na Livraria Cultura. Então é isso, galera. Fiquem aí com a cobertura. Opa. Importante dizer que a gente enfatizou, deu visibilidade aos autores nacionais. É muito importante dizer isso, né, Luciano? Exatamente. Nós somos um site de literatura e a gente tem que dar ênfase para os escritores nacionais. Vocês vão conhecer aí um cara fantástico, que é o Décio. Tá? A gente tá nessa Bienal mais por causa do Décio, né? Claro, pelo convite do Décio. O cara sensacional, tá lançando um livro inclusive agora, então a gente vai tentar correr para cobrir. O cara genial. Fiquem aí, vocês vão ver tudo depois da vinheta. Leitor Cabuloso, Bienal de Pernambuco 2015, né? Estamos aqui, o senhor Alisson Monteiro, diga um alô. Olá galera, tudo bom? Eu acho que cortou tua cara, mas tudo bem. E estamos aqui, como a gente tinha combinado com vocês, nós estamos cobrindo a Bienal a partir da editora Tribo de Letras, foi a convite do Décio. Décio, dê um alô para começar, dê um alô para quem não te conhece. Você é um autor de Caruaru. Isso. E você veio para cá, para a Bienal, você é autor publicado pela Tribo de Letras, mas eu queria que você contasse como é que foi trazer, por que trazer a Tribos para cá. Então, oi pessoal, primeiramente, como ele disse, eu sou Décio Gomes e eu sou de Caruaru. E eu estou aqui representando a editora Tribo das Letras, né? Como ele já falou também, é a editora de São Paulo. E assim, a gente foi pro Rio, a gente já fez São Paulo. Só que para vir para cá, para Pernambuco, não tava nada certo, assim, sabe? Não tava, a editora mesmo não tava com nada certo, não tinha fechado nada antes. Aí eu pensei assim, poxa, a gente não vai perder, né? A gente foi pro Rio, foi para São Paulo, não vai perder a Bienal de Pernambuco. Então, eu e outros autores, a gente se reuniu, né, assim, online, porque tem muitos daqui, mas o único de Caruaru sou eu, mas tem uns daqui de Recife, mas os outros são mais espalhados pelo Brasil. Então a gente pensou assim, não, vamos se juntar e vamos trazer. Vamos comprar o stand, vamos pedir para a editora mandar os livros. E foi isso, assim, o stand da Tribo das Letras aqui na Bienal de Pernambuco é uma iniciativa minha e de outros autores mesmo. Ok. Mas vamos lá, eu vou te fazer aquela pergunta que eu cheguei aqui, você ficou meio, né? Ai meu Deus, a pergunta mais difícil. Porque vamos pensar assim, tem gente que tá vendo você e não te conhece. Então eu vou fazer aquela mesma pergunta. Eu quero começar a ler Décio Gomes agora. Por onde eu começo? Quando o Lucien perguntou,
eu fiquei assim, porque eu tenho 4 livros, né? Eu tenho 2 séries e tenho um livro avulso, que o pessoal tá pedindo pra virar série também, né? O Equilíbrio. Mas assim, eu tenho aquela coisa, eu tenho duas ramificações do meu ser literário, né? Eu tenho um que puxa mais pro juvenil e tem um que puxa pro lado mais adulto, que é o juvenil, que é o que eu tô lançando hoje aqui na Bienal, que é o Em Nome de Patris. É um relançamento. É um relançamento. Ele foi lançado ano passado, né? Ele foi lançado ano passado como Em Nome de Patris, livro 1. Não tinha subtítulo, agora que eu coloquei um subtítulo nele, Dominus Mortuorum. E eu estou relançando ele aqui pela Tribo das Letras. E ele segue essa linha mais juvenil, sobrenatural, com ação, coisa de padre, caçador de demônios, essa coisa assim. E o Equilíbrio também, ele apesar de ele ter um tema mais assim, espiritual e tal, ele é uma coisa mais ação, mais aventura. Já a minha outra série, que é as Crônicas Riddle, que eu iniciei com a Albertine, ele já tem uma pegada mais adulta, sabe? Uma coisa mais romance, com drama, com aquele terror mais psicológico. Mas ele não é aquela coisa tanto de fantasia, tem aqueles toques ainda, mas não tanto. Então, a sua pergunta, o que eu tenho pra falar é isso. Quem quiser começar a ler meus trabalhos, tem essas 2 linhas pra seguir, a linha mais juvenil e a linha mais adulta. A linha mais juvenil pode começar pelo Em Nome de Patris e a linha mais adulta pela Albertine mesmo. Eu comprei alguns livros teus pela Amazon. Tem alguma coisa que é exclusiva da Amazon ou tudo que você já publicou já tá em livro? Não, na Amazon eu tenho os contos publicados lá, que é meus contos, tem alguns contos lá na Amazon que eu pretendo em breve lançar um livro com uma compilação deles. Mas como eu ainda não tenho um número suficiente para fazer isso, eles estão exclusivamente lá na Amazon ainda. E lá na Amazon também eu tenho um volume único das Crônicas Riddle, que é as Crônicas Riddle mesmo. Ele tem um volume só, que é o Albertine e o Minueto em um e-book só, né? Porque aqui eu tenho eles separados, tem o Albertine e tem o Minueto, mas lá eu tenho uma coletânea com os 2. E na Amazon também, né? Eu tenho meus livros em outras línguas, né? Tem o Em Nome, ele já foi lançado em espanhol, foi lançado em inglês e agora está saindo em italiano. O Albertine também em espanhol, o Minueto está saindo também em espanhol e inglês, e o Equilíbrio também está em espanhol. Aí na Amazon que eu tenho é isso. Caramba, eu não fazia ideia, Mas tá, agora vem aquela pergunta base assim pra gente encerrar a entrevista. É o seguinte: qual é a maior dificuldade de ser escritor, e principalmente ser um escritor nordestino produzindo fantasia? Qual é o maior desafio? Então, quando eu comecei, né, em 2012, aí teve aquela coisa assim, autor de Caruaru, jovem não tinha, né, não existia. Tem aquele pessoal mais velho que lança aquelas coisas mais regionais. E foi até uma coisa que meio que quebrou um paradigma, por assim dizer. Mas ainda tem um preconceito, sim. O pessoal pensa por ser nacional, já tem aquela coisa, né? O pessoal vai na livraria e tem tipo os best-sellers, você olha, só tem internacional. E a gente tem muito autor bom no Brasil que não tem a chance, né? O maior problema é ter a chance. É o que falta pra gente, a chance de conseguir uma editora grande, sabe, que distribua, porque a editora pequena tem de monte, né? Você publica aquela coisa, você paga pra publicar, aí os seus livros ficam lá mofando. Pra publicar, não vou dizer assim, que é difícil publicar, porque não é. O difícil é ser lido. Isso, é distribuição. O difícil, né? É você chegar nas mãos das pessoas através de livrarias, porque assim, você vendendo boca a boca, você vende. Mas essa dificuldade de distribuição, de ser aceito por uma editora grande é muito complicado, e até o preconceito das próprias pessoas, né? Que aqui mesmo eu tenho visto. Apesar de estar crescendo muito esse mercado da literatura nacional, o pessoal passa e olha, aí entra e pergunta: não, aqui tem Harry Potter, tem Game of Thrones. Aí a gente faz: não, aqui é só livro nacional. Aí o pessoal, aí, né, vai embora. Alguns se interessam, tem gente que se interessa, né? Vê a iniciativa dos autores de estarem aqui, entregando panfleto. E entram, se interessam e muitos levam. Eu já vendi muito assim na base da lábia mesmo, sabe? O pessoal chega, pega o livro, isso aqui. E você ainda tem que usar um pouco a lábia do internacional, porque você fala: não, isso aqui é parecido com tal série, né? É parecido com isso. Faz um link, né? Porque o meu, assim, eu gosto muito de games também, né? De videogame. Aí eu peço que o meu tenha uma pegada assim, meio Castlevania, né? Meio Resident Evil. Aí eu falo isso. Mas então, aí, finalizando a sua pergunta, é isso. É o que falta pra gente, a chance, né, de alcançar as pessoas. Porque quando a gente alcança, a resposta geralmente é boa. Eu só queria enfatizar que, poxa, eu li o livro que ele está lançando agora, é um relançamento, Em Nome de Patris.
você devora o livro. É muito cinematográfico, sim. E é muito original, cara, a história. Então vale a pena ler esse livro aqui. Mostra aí, Décio, teu livro. Domini Patris, gente, no Dominus Mortuorum, lançamento aqui na Bienal, tá? Pra quem curte fantasia com terror, é um prato cheio, por assim dizer. E agradecer aos meninos aqui que estão aqui, né, pela entrevista, pela mostrar aqui o nosso stand, a nossa iniciativa, e vamos lá, né? Com força e garra que a gente chega lá. Leitor cabuloso na Bienal de Pernambuco. Estamos aqui nos últimos momentos, últimos dias. Eu estou aqui com a autora Márcia Rubim, que é autora carioca, não é pernambucana. E você está lançando um livro novo, que é esse aqui? É o terceiro livro, Despertar da Espécie. Pronto. Márcia, fala um pouquinho sobre, assim, geralmente é aquela pergunta básica. De onde veio a ideia de começar a escrever? Olha, na verdade, escrever eu sempre escrevi. Eu nunca pensei em publicar, né? Eu sempre gostei muito de fazer histórias, mas para deixar como um legado para filho, para família e tudo mais. Mas assim, eu sempre gostei muito de literatura fantástica, romances também, né? E passei um tempo lendo muito, até que de repente surgiu a história de Adeus à Humanidade, né? Surgiu assim na cabeça. Assim, às vezes eu li alguns livros de literatura fantástica e eu sempre achava que faltava uma pitada de uma coisa, de outra. E aí surgiu essa história de Adeus à Humanidade, talvez para suprir as coisas que eu não achei nos outros livros, entendeu? E aí foi assim, eu comecei a escrever, ficou no meu computador, depois surgiu o segundo livro, o terceiro e o quarto, que é um livro independente, que tem a ver com a história, mas não é feito pela personagem principal, que é a Stephanie. E depois eu comecei, aos poucos as pessoas começaram a me perguntar o que era isso que eu estava escrevendo, né? Eu comecei a mostrar para alguns amigos e as pessoas gostaram muito, né? Eu falei assim, não, você não pode ficar com esse guardado. Até que passei para outras pessoas que não eram minha amiga, porque eu acho assim, amigo sempre diz, tá tudo ótimo, mas a gente começa a desconfiar, né? Então eu passei para outras pessoas e as pessoas também gostaram muito. Foi um incentivo, eu acabei enviando meu livro para uma editora pela primeira vez e graças a Deus o Adeus à Humanidade foi publicado, né? Graças a Deus também foi um sucesso. Ele é um livro que hoje em dia, para se ter uma ideia, a série Adeus à Humanidade tem uma página que tem 58 mil curtidas, né? Ele tem deve ter umas 70 resenhas no Scoob. Então ele é um livro que ele graças a Deus na mídia, ele está saindo muito bem. No ano de 2012 eu lancei Adeus à Humanidade, 2013 saiu Quando a Humanidade Prevalece, tá lá em cima, vocês vão poder ver. E agora na Bienal do Rio eu lancei o Despertar da Espécie, que é o terceiro livro que fecha a trilogia. Ok. Última perguntinha. Como é publicar livros no Brasil e como é ser uma autora mulher publicando livros no Brasil? Eu não sei se eu vejo diferença de ser autor mulher ou homem no Brasil. Eu acho que o que interessa é o conteúdo, né? Mas assim, não é muito fácil, né? Ser autor, até porque agora, de um tempo pra cá, de 2, 3 anos pra cá, que eu tô notando que as pessoas realmente estão começando a dar esse apoio ao autor nacional, né? Eu sentia muito que as pessoas às vezes passavam pela gente e falavam assim, autora nacional? Não, nacional eu só gosto de um livro internacional. Mas isso está mudando. Isso está mudando e bastante. Tanto que as últimas bienais que eu tenho participado, a preferência tem sido de autores nacionais, até porque a pessoa vai ter o contato direto, não é? De conversar, de abraçar. Agora mesmo veio uma menina aqui de Recife mesmo, me abraçou, me deu presente. Isso é um carinho que não tem preço, né? Eu acho que a situação do autor nacional, aos poucos, ela está melhorando. Nós tivemos alguns booms, né? Tanto na música como no cinema. E eu acho que a nossa da literatura nacional chegou a hora. Márcia, muito obrigado por sua entrevista. Desejo de antemão sucesso, muitas vendas e que venha o quinto, né? Se Deus quiser. Virão, não dessa série, mas virão outros livros, se Deus quiser. Muito obrigada, gente.
cobrindo a Bienal de Pernambuco. Eu tô aqui com a autora Fernanda, quer dizer, Fernanda Frederick Jones, não é um nome falso, é o nome dela mesma, ela acabou de dizer. Fernanda, Fê, teu primeiro livro é lançado pela Tribos. Isso, primeiro livro. Fala sobre o quê? Fala um pouquinho do teu livro Imã de Traste. Isso. Ele fala sobre uma mulher moderna que trabalha, mas que ela tem uma lista de trastes na vida dela, aquele dedo podre. E aí os amigos, eles dão esse apelido de imã de traste pra ele e ela acaba descobrindo depois de levar um pé na bunda. E aí ela começa a repensar do porquê dessas escolhas, e aí surgem alguns personagens que vão ajudar ela nesse processo. E é baseado em fatos reais, é baseado numa amiga de trabalho, se passa aqui em Recife, então tem cenas em Boa Viagem, Brasília Teimosa, que legal. É ambientado aqui em Recife. E como é que foi pra você, assim, eu tava conversando contigo perguntando se esse era o teu primeiro livro lançado, você disse que sim, e logo com a Tribo das Letras, logo com uma editora, como é que foi o primeiro contato? Bom, eu publiquei ele primeiro no Wattpad, primeiro foi no Wattpad, por brincadeira. Foi pra escrever a história dessa minha amiga. E aí do Wattpad eu conheci a Cristiane, que ela é assessora, e aí através dela eu conheci a Tribo. E aí veio a primeira publicação dele, que foi em maio. Já tivemos 4 lançamentos em São Paulo, Salvador, Rio e agora aqui em Recife. E eu tô super feliz, porque tá sendo um trabalho muito bonito, a diagramação dele tá bem bacana. E tem muita mulher se identificando, né? Olha aí. Vem mais? Vem mais por aí. Minha Bienal de São Paulo talvez venha um volume 2, mas de um outro personagem, de uma outra situação, não é continuação. Esse termina mesmo. Mas dentro desse mesmo universo. Desse mesmo universo. Como é que é publicar? Como é que é ser uma autora publicada? Dificuldades? E aí, como é que é? É difícil receber o sim, né? É muito difícil. Desde 2012 que eu vinha tentando com outros livros e não acontecia. Então essa é a parte mais difícil. Depois que nasce o filho, aí é uma felicidade que a gente não consegue nem descrever, assim, é uma emoção ímpar. E assim, o retorno do público tem sido bem bacana. Pro meu primeiro livro, eu sei que é conquistando um leitor por leitor. Sim, verdade. Né? Então assim, tem sido um retorno maravilhoso, estou muito feliz, agradeço a Tribo, a Nanda Gomes, porque assim, tem sido um trabalho bem bacana. E pro primeiro 4 lançamentos já, eu tô super feliz com isso. Fê, muito obrigado. Sucesso pra você. Já vou pedir pra você autografar o meu, tá bom? E eu só tenho a agradecer. O Leitor Cabuloso só tem a agradecer, viu? Boa sorte e muito sucesso. Muito obrigada. A gente tá aqui até amanhã na Bienal de Pernambuco. Vem todo mundo pra cá. Leitor Cabuloso na Bienal de Pernambuco. Agora a gente vai bater um papo com a autora Lai, que eu já descobri que é o nome abreviado dela, Lai Lispino, que está lançando o livro 30 Dias pela Tribo de Letras. Lai, primeira pergunta, eu acho que é o básico. É o teu primeiro livro? É sim, é o meu primeiro livro. Mas como é que é a experiência de lançar um livro? Assim, e pra você que disse que não tinha publicado nada antes. Nossa, é uma coisa assim surreal. Eu nunca realmente pensei em publicar ele. Comecei a escrever quando eu estava grávida e é uma sensação muito boa. Como é que veio a inspiração para escrever? Veja, a inspiração surgiu porque eu sempre quis escrever alguma coisa e o mercado já estava muito fadado em vampiros e eu quis procurar uma coisa nova, então eu fui pro lado de elfos. Sim. Pois é, aí eu coloquei os elfos do meu livro como se eles fossem protetores da natureza, baseado na minha filha, que a minha filha adora a natureza. Não pode ver ninguém maltratando uma plantinha. Conta um pouquinho sobre a história do teu livro, assim, como é que, de onde veio a inspiração e exatamente o que é que tá falando. Pronto, 30 dias ele fala sobre a história de um elfo que se apaixona por uma humana. O que acontece nele? Os elfos são protetores da natureza, como eu falei, e para eles o mundo seria muito melhor se não houvesse a raça humana. Mas, como a gente não manda no destino nem no coração, né? O meu personagem principal, ele se apaixona por uma humana, então essa visão dele toda muda. E aí a história começa. E a história começa aí. Ok.
Uma última perguntinha pra gente fechar. Minha curiosidade sempre. Como é que é ser uma autora publicada? Como é que você sente assim hoje essa questão da receptividade da literatura fantástica hoje pelos leitores? E aí, como é que é essa sensação de ser uma autora publicada? Olha, eu sempre costumo dizer que não é porque você publicou que o trabalho terminou. O trabalho começa aí. Começa quando você finaliza um livro, porque você tem que divulgar, você tem que vender. E assim, é uma sensação muito boa, muito prazerosa. Eu gosto mais desse contato com o leitor. Eu não sei ficar na sessão de autógrafo sentada na mesa. Eu gosto de ficar na frente, abordando, conversando. Então, é mais ou menos assim. Muito obrigada. Bem, Lai, muito obrigado. Sucesso pra você. É o primeiro de uma trilogia? Uma duologia. Mas tem o seguinte, esse livro ele começa e termina, a história dele começa e termina aqui. A duologia dele vai ser o mesmo cenário, mas os personagens secundários vão ter mais destaque na próxima. Ah, beleza. Bem, sucesso pra você, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. E eu quero meu autógrafo. Leitor Cabuloso na Bienal, novamente, não na plataforma, eu conheci esse cara ontem lá. O cara é muito bom. Bem, tô aqui com o autor Silvio Antônio. Cara, você tá lançando esse livro. Esse é teu segundo ou primeiro livro? É o segundo livro. É o segundo livro. Ok. E é um romance erótico? Erótico. Escrito por um homem. Por um homem, exatamente. Fala um pouco da história. Então, a história Meu Tipo de Amor, ela fala de um homem que é o Pedro Donovan, que ele recebeu a herança do pai, né? Ele é um produtor de vinhos e tal, e ele recebeu a herança do pai. Só que ele foi traído pela noiva. E dessa traição, ele decidiu não confiar em mulher mais nenhuma. Nenhuma mulher pra ele prestava, esse era o lema dele. Ele só queria as mulheres por puro sexo, somente. Até que num evento da empresa dele, o assistente dele chama um grupo de dançarinas para se apresentar nesse evento. E uma dessas dançarinas chama a atenção dele. E ele tenta de todas as maneiras, usa todo o charme, as investidas, aquela coisa. Usa até o dinheiro que ele tem pra tentar levar ela pra cama. Só que ela não vai. Isso, só que ela não vai. Porque senão não teria história, né? Não, exatamente. Senão não teria história e não teria graça. Não teria graça. Né? Enquanto outras foram pra cama com ele, porque tipo, ele estala os dedos e elas vão, com essa daí foi diferente. E ela é uma dançarina, ela é mexicana. Ela é filha de brasileiro com mexicano. Eu falo que ela é uma dançarina de sangue quente, né? Sim, sangue quente. Então assim, ela dança, ela é professora de dança e ela dança num clube noturno também. Então assim, esse joguinho de gato e rato entre os dois é que dá diversão ao livro, né? Essa provocação. Ele provoca, ela revida provocando ele, entendeu? Até eles chegarem nos finalmente, podemos dizer. Aí eu não vou contar mais. Não, porque senão... Essa aqui foi lançada pela Tribo. Isso. O primeiro também foi? Não, o primeiro não foi. Tá, então primeiro me conta a história. Como é que você chegou na Tribo de Letras? Na Tribo das Letras eu cheguei pelo seguinte. Uma pessoa que trabalhava lá, né, que elas estavam procurando livros do Wattpad para publicar. Queriam títulos do Wattpad para publicar e lançar na Bienal do Rio de Janeiro. Então eu deixei meu link, eu fiz, vou deixar o link da minha história lá no Wattpad, se vocês se interessarem, beleza. Então eu deixei o link lá na postagem que fizeram, né, o pessoal da editora fez. E 2 dias depois entraram em contato comigo dizendo assim, a gente quer lançar teu livro na Bienal. Aí eu, beleza, vamos lá. Fantástico, né? Melhor que isso, impossível, né? Melhor que isso, impossível. Então, ele foi lançado na Bienal do Rio. E foi desse jeito que eu cheguei à Tribo, né? A Tribo. E como é que foi o lançamento do teu primeiro livro? Como é que veio a ideia, assim, meu Deus, vou lançar um livro, agora eu vou escrever e vou lançar um livro? Então, o meu primeiro livro é um romance homoerótico. Sim. É um romance, isso, homoerótico.
Então assim, eu tive a ideia dele já há muito tempo, porque eu escrevia no Orkut, eu postava contos no Orkut, era. Entendeu? Entregou a idade, né? Entreguei a idade. Eu escrevia contos lá no Orkut, eu usava um pseudônimo para ler e para escrever. E era contos curtos, era coisa de uma página e meia, era coisa pouca. E alguns personagens desses contos eu coloquei no primeiro livro, entendeu? Então é um romance homoerótico que fala que na verdade esse aqui é um spin-off do primeiro, eu posso dizer. É um spin-off do primeiro. O romance homoerótico é do irmão do Pedro, desse livro. Sim. O irmão mais novo dele é gay e eu fiz a história dele antes, entendeu? Entendi. Então foi um romance homo que eu também postei no Wattpad. Eu postei no Wattpad e uma editora pequena que estava começando, eles me chamaram. Eles disseram assim, a gente gostou da tua história, queria publicar também e tal. Aí eu, beleza, vamos lá, vamos ver como é que faz. Foi a minha primeira publicação em livro físico. Foi o primeiro livro, que se chama Manhã de Domingo, é o nome do primeiro livro. E ele tá na editora Maresias e tal. Quem quiser adquirir ele, o primeiro, vai lá no site da editora e compra, né? Você só encontra no site da editora. No site da editora. Aí esse foi o primeiro. Silvio, minha última pergunta que eu estou fazendo para todos os autores. No seu caso, eu vou fechar o nicho. Como é que é ser um autor escrevendo primeiro uma literatura homoerótica, certo? Então, e o segundo, escrevendo uma literatura erótica do ponto de vista masculino. Como é que é isso? Então, eu posso dizer que foi divertido. Foi divertido, mas assim, é interessante porque eu via muito. Eu sou fã de literatura erótica, né? Literatura erótica eu gosto, eu tenho vários livros na minha estante porque eu gosto da literatura que eu gosto. Então assim, eu via muito que a visão das mulheres era que predominava. A gente não via livros, a gente não vê livros onde o personagem masculino tem os seus pensamentos expostos, as suas indagações escritas no livro. A gente só vê os personagens femininos. Aí eu fiz, poxa, por que a gente não faz um romance erótico que as mulheres gostam, porque são as que consomem mais esse tipo de literatura, são as mulheres. Eu pensei, por que não faz um romance erótico que elas gostam na visão do homem? Entendeu? Então eu fiquei com isso na cabeça. Então quando eu escrevi o primeiro, eu tive a ideia do segundo quando eu estava na metade do primeiro. Eu já tive a ideia desse. Eu falei, tá, então eu vou escrever. Eu vou fazer um esboço, fiz um esboço num caderninho que eu escrevo à mão às vezes e deixei lá guardadinho. Terminei o primeiro e já comecei o segundo. Entendeu? Então eu senti falta disso daí. Porque as mulheres, quando elas escrevem, né, as grandes autoras de literatura erótica, elas escrevem o POV, né, que a gente chama, o ponto de vista feminino. E quando chega no masculino, porque as leitoras pedem, elas escrevem 1, 2 capítulos, ou tipo, o epílogo do livro é no ponto de vista masculino. Aí eu fiz, não, eu vou escrever. Uma versão, né? Lança uma versão, exatamente. Eu falei, não, eu vou escrever no ponto de vista masculino, do ponto de vista do homem. Então assim, a cabeça do homem é muito engraçada, né? Porque às vezes, né? Os pensamentos dele, eu falo que às vezes eu tive que virar o Pedro, né? Eu tive que virar o Pedro pra tipo, o que é que ele falaria, o que é que ele faria, né? Então assim, foi legal. Foi legal e eu comecei a escrever desse jeito porque eu sentia falta disso, né? A gente tem uma... Agora, as leitoras, as autoras de literatura erótica, elas estão fazendo. Elas estão dando mais essa abertura e publicando, lançando mais na visão masculina. Principalmente no Wattpad. No Wattpad a gente encontra bastantes livros agora na visão do personagem masculino. Silvio, sucesso pra você, muito obrigado pela entrevista. E bem, gente, vocês já sabem, né? Esse vídeo vai sair infelizmente depois da Bienal, mas você pode encontrar nesse na Tribo das Letras. Na Tribo das Letras, no site da Tribo das Letras. E acho que daqui a um tempo, algumas semanas, já vai estar em todas as livrarias. Okay. Muito obrigado mais uma vez, sucesso, viu? Obrigado, valeu.
Leitor Cabuloso, Bienal de Pernambuco 2015. Vamos agora bater um papo com a autora Priscila Ferreira, da Tribo das Letras. Eu tô falando errado, gente. Eu tô falando Tribos das Letras. É uma tribo de escritores, tá? Primeira pergunta, fala um pouquinho do teu livro, Um Encontro Fatal. De onde veio a ideia? Eu que agradeço a oportunidade de apresentar meu livro. Foi um desafio. É aquela história, né? Ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. Exatamente. Eu disse, eu nunca vou escrever. Eu sou formada em física, gente. Como é que eu vou escrever um livro? Eu sou de exatas. E aí eu fiz um capítulo de brincadeira e mandei para as amigas. E ela, não, continua que a história é muito boa. Eu disse, você é louca, mais louca do que eu. Aí ela, não, vamos continuar. Então, no 10º capítulo, a gente resolveu botar no Notepad. E a história teve 300 mil leituras. Foi muito bacana a recepção. Isso só os 10 primeiros capítulos? 10 primeiros capítulos. O livro tem quantos? 35. Caraca! Bateu 600 mil leituras. E aí a tribo me convidou para publicar. É meu primeiro livro, meu primeiro filho, e tem muito da minha característica, assim. Eu gosto de literatura do gênero, de literatura policial. A Sofia, ela tá na primeira investigação, e o crime que ela vai investigar, um assassinato, ela descobre que essa menina foi traficada. Ela estava no tráfico de mulheres. Então a equipe dela tenta desvendar esses crimes e descobre que tem muita gente influente e a vida deles ficou em risco também. Então, além dela ter que lutar para desbaratar a quadrilha, ela tem que salvar a vida dela e da equipe. É um livro com muita adrenalina, muita reviravolta e com certeza você não vai saber quem é o responsável. Uma pergunta que eu fiz pro Décio. Ser autora pernambucana e mulher, qual é a maior dificuldade? É muito difícil, porque infelizmente nós não temos incentivo para a literatura nacional. Hoje está melhorando muito, já mudou muito, mas as pessoas não leem livro nacional, tem um preconceito ainda com literatura nacional e mais ainda com o gênero policial. E quando é uma mulher escrevendo policial, meu Deus, isso aí vai exponencialmente, entendeu? Mas aí a gente vai fazendo isso aos poucos, falando um pouquinho da nossa história, e acaba que convence o leitor a levar, e aí ele propaga, né? Fala para o outro, que fala para o outro, e isso que é o bacana. Então é um trabalho de formiguinha, que a tribo está fazendo isso brilhantemente, só com autores nacionais, e a gente tem certeza que daqui a 5 anos a gente vai ver a nossa árvore brotando. A minha pergunta é o seguinte, já tem algum outro livro que está escrevendo? Eu sei que a gente escreve primeiro, acabou-se, né? Quer escrever mais e mais e mais. Tem algum livro que pretende lançar? Já. Inclusive no final desse já tem o primeiro e segundo capítulo do próximo livro. Tem para deixar o autor o leitor já querendo mais. Já estou escrevendo. Sobre um personagem recorrente desse livro aqui. Acontece um fato com ela e eu vou trabalhar esse fato no próximo livro. Vai ser Uma Atração Fatal, dando em primeira mão o nome do título do livro. Uma Atração Fatal. Vocês viram. Em primeira mão. Uma Atração Fatal. E eu já tô fazendo consultoria no IML, ó. Fui pro IML, quase morri, mas os leitores merecem um livro trabalhado, né? Então vamos lá, vamos nessa. Eu acredito que saia pra Bienal de São Paulo. Então, pessoal, é isso. Conversamos aqui com a Priscila Ferreira, autora de Um Encontro Fatal. Bem, se você tivesse na Bienal, você ia comprar, então como você não está na Bienal, então por favor procure, tem na internet, tem em todas as livrarias e em breve tem e-book, não é isso? Pronto, é isso aí. Priscila, muito obrigado, sucesso para você. Muito obrigada, eu que agradeço. Mais uma vez, Leitor Cabuloso, cobrindo a Bienal de Pernambuco. Estamos novamente aqui no stand da Tribos de Letras e agora nós vamos falar com uma autora e ela também é uma das pessoas que criou a Tribos. A gente pode dizer? Eu sou uma das responsáveis. Eu não estou desde a criação, eu entrei na tribo tem mais ou menos 6 meses, mas eu ajudo na coordenação, na direção da tribo. Conta um pouquinho, se você puder, claro,
o que é a Tribos de Letras, qual é o principal objetivo dela, assim? É só publicar autores nacionais, é publicar autores de fora, como é que funciona? A Tribo das Letras, ela é uma editora, assim, de pequena para médio porte, ela só trabalha com autores nacionais, a gente tem vontade, tem pretensão sim de trabalhar com títulos internacionais, mas isso mais a longo prazo. Hoje em dia, atualmente, a gente está trabalhando mais com autor iniciante, aqueles autores que muitas vezes não têm chance nas grandes editoras, aqui na Tribo eles têm a chance de publicar, de começar a realizar esse sonho. Eu não tô querendo me adiantar, mas é sempre uma curiosidade. A gente trabalha, a gente tem um site e tal, a gente trabalha muito e a gente recebe, às vezes, propostas de escritores. Eu queria publicar com vocês. Eu sempre digo, não, eu não sou uma editora, desculpa. Então, assim, pro escritor que tá assistindo o vídeo, o que ele... qual o caminho que ele deve ter para chegar na Tribos? Olha, atualmente a gente está com a nossa grade para 2016 já fechada, a grade de publicação, então a gente não está aceitando original, vai ser só a partir mesmo de 2017. Então, mas até assim, só para comentar, eu tenho um livro que vai sair agora mês que vem, que se chama Dicas para Autores Iniciantes. Então aí ele vem falando desde a questão de como escrever o seu livro, até a questão da publicação, de divulgação. Então recomendo, esse livro vai sair pela Tribo. E também, para vocês saberem, conhecer um pouquinho o Caminho das Pedras, mas a Tribo, infelizmente, no momento, não está recebendo originais. Muito bom, muito bom. Então, vamos lá, vamos falar agora de você enquanto escritora. Você está publicando esse livro, A Herança de Lilith, não é isso? Me fala um pouco sobre esse livro. Ele é teu lançamento atual ou era o outro que você disse que esgotou? Na verdade, A Herança de Lilith, ela era uma trilogia que foram publicados os 3 livros separados e aí agora a gente resolveu reunir num só. Então, na verdade, essa série já está na 3ª edição, então ela já é uma republicação. Isso, aí só a diferença é que agora a Tribo reuniu num volume só, então ficou mais barato, ficou mais fácil, então a história está toda fechada num livro só. Também foi feita uma nova capa, foi mudado o título, porque antes ela se chamava Limiar. Então foi feita toda uma reestruturação dessa história, mas é a mesma história. Então, na verdade, é o meu primeiro livro. Aí o lançamento que eu seria de agora seria Filhos de Lilith, que é o livro que aqui no momento não tem, mas tem em todos os sites, todas as lojas, todas as livrarias, porque ele foi um lançamento da Madras Editora. E a Madras é uma editora grande que conta com uma distribuição muito boa. Como é que foi escrever? Porque assim, é sempre uma curiosidade, todo mundo quer saber como é que se escreve um livro, como é que começa um livro, como é que você começa a escrever e eu chego no final, e enfim, como é que a sua experiência com A Herança de Lilith, como é que foi? Como é que começou? De onde veio a ideia? Eu sempre fui muito fascinada por anjos. Então, eu sempre tive... Foi quando eu li a série Fallen e eu tive vontade de escrever algo no mesmo sentido. Mas aí eu fui procurar estudar e pesquisar algumas lendas que ainda não tivessem sido exploradas nesse contexto. E aí estudei muito, estudei o Corão, estudei também alguns livros apócrifos e tudo mais, e a Cabala. Então o meu foi muito de pesquisas que ele acabou nascendo. Para quem quiser comprar o teu livro, assim, porque o Décio ele fez isso, ele fez uma diferenciação. Então, eu tenho linha adulto, linha Young Adult e tal. Teu livro, qual seria a faixa etária, assim? Ou tem uma faixa etária? Na verdade, A Herança de Lilith e Filhos de Lilith também, eles agradam assim desde o adolescente até o adulto, enfim, ele não tem muita faixa etária não. Assim, acaba sendo uma preferência do adolescente, a fantasia, mas não é só para adolescente não. Ele acaba agradando todas as faixas etárias. Então, pessoal, fica aqui o convite para vocês comprarem A Herança de Lilith, tá? Você encontra... se você estivesse na Bienal, você já teria comprado. Como você não está, procure. Tem na Amazon? Tem na Amazon e também nos sites. A gente ainda está lutando para conseguir colocar nas livrarias físicas, mas na internet você encontra no site da Tribo e também a gente está colocando em outros sites. Pergunta importante, tem e-book? Tem, vou lançar em e-book agora na semana que vem. Que bom. Então, muito obrigado, Elaine, não é isso? Muito obrigado, Elaine, muito obrigado mesmo, sucesso pra você. E eu quero agora esse livro que você fala sobre a escrita, pelo amor de Deus, lance, tá? Pra ontem, pra ontem. Pode deixar.